Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esses dois canivetes de 111mm da Victorinox. Então no caso esse aqui é o Victorinox Adventure, um modelo com duas camadas que eu acho excelente para uso urbano. E esse aqui é o Victorinox Trailmaster, um modelo com 3 camadas que eu acho uma ótima opção aí para uso outdoor. O conjunto de ferramentas dos dois modelos é muito parecido, sendo que basicamente o que vai mudar é a lâmina principal e o fato de que o Trailmaster conta aqui com uma camada a mais com a serra. Mas de resto, basicamente tudo que o Adventure tem, o Trailmaster tem também. Antes de começar a falar sobre os canivetes em especial, eu quero deixar avisado que eu vou deixar links para compra então, tanto do Trailmaster como do Adventure lá na Amazon. E eu também vou deixar o link do Picnicker, que é basicamente igual ao Adventure, só que com o saca-rolhas no lugar da chave Phillips, que costuma sair bem mais barato aí que o Adventure. A única questão, pessoal, é que vocês não vão encontrar o Adventure à venda com essas talas, né? Então com a tala na camuflagem Navy direto da Victorinox, justamente porque eles não produzem esse modelo com esse tipo de tala. O meu aqui, ele tinha tala vermelha, se eu não me engano, só é feito com a tala vermelha e com a tala preta. Com a tala preta eu nem tenho certeza se é feito. Mas então eu levei o meu lá na assistência técnica e mandei colocar essas talas, eu achei que ficou bem bacana. E eu também já tenho vídeo explicando como está funcionando a assistência técnica, como você faz, quando sai, tanto para arrumar seu canivete, como também para trocar as talas, eu vou deixar aí na descrição também. Eu gosto muito dessa linha de 111mm justamente porque ela mistura alguns elementos dos canivetes suíços que a gente costuma ver, como por exemplo os modelos de 91, os modelos de 84mm que a gente costuma ver com mais frequência, com canivetes mais modernos. Então, por exemplo, esse SRM 9201PB. Que características são essas? Então, por exemplo, todo o conjunto de ferramentas, toda a funcionalidade do canivete suíço, mas também aí com uma lâmina maior e uma lâmina que trava. Então, isso eu acho muito bacana da linha de 111mm. Outra vantagem que a gente tem aqui no modelo Trailmaster, que a gente não tem no modelo Adventure, é o fato de você conseguir abrir o canivete aí com uma mão. Então vocês podem ver aqui, o Trailmaster ele conta com o sistema de abertura One Hand Opening, então para você abrir com uma mão, mas você também encontra ele aí em versões com a lâmina do estilo do Adventure. Então o Adventure a gente só encontra com esse tipo de lâmina aqui, que você vai abrir com duas mãos, enquanto com o Trailmaster a gente encontra ele tanto nas versões com a lâmina One Hand Opening, como com as versões com essa lâmina aqui. Eu vou começar falando mais sobre Adventure então, pessoal, porque basicamente tudo que tem nele também tem aqui no Trailmaster. E eu gosto bastante de fazer uma ligação entre o modelo Adventure com o modelo Tinker. Então o modelo Tinker é um modelo bem famoso de 91mm, que ele é basicamente igual ao Spartan, só que ao invés de ter o saca-rolhas, ele tem a chave Phillips. Por que eu gosto de fazer esse paralelo? Porque o conjunto de ferramentas deles realmente é muito semelhante, sendo que vocês podem ver aqui o modelo, o Adventure, ele tem uma lâmina maior que trava, então ele tem aqui mais ou menos 111mm de cabo, é claro. Vou colocar aqui o Trailmaster em cima. E de fio útil ele vai ter aqui mais ou menos aí 8,5, 8,6 centímetros, não, de tamanho de lâmina total, sendo que de fio útil, se eu não me engano, ele tem aí mais ou menos 8 centímetros. Enquanto com os modelos de 91mm a gente tem uma lâmina principal aqui que não trava, e é claro, 91mm de comprimento total, sendo que uma lâmina aí que vai ter de fio útil aí um pouquinho menos que 6 centímetros. Na verdade, acho que fica em torno aí de 6 centímetros, sendo que de comprimento total de lâmina a gente tem cerca aí de 7 centímetros. Então a gente pode ver que realmente os modelos de 111mm são maiores. Vou fazer aqui a comparação com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2, que eu sempre mostro aqui para vocês no canal. Então vocês podem ver que, por exemplo, aí é um canivete maior que o Ontario Hat 2 aqui. Comparando a questão do tamanho da lâmina mesmo com o Ontario Hat 1, vocês podem ver que a lâmina do Ontario Hat 1 ainda é um pouco maior, principalmente pela questão da curvatura, mas a lâmina aqui dos de 111 ainda assim é uma lâmina bem grande, é uma lâmina que realmente eu acho que tem muita vantagem frente à lâmina dos modelos de 91mm. Porém, nos modelos de 91mm, como por exemplo aqui o Tinker, a gente costuma ver também uma lâmina menor, uma lâmina secundária na mesma camada aqui da lâmina principal, que a gente não tem nos modelos de 111mm. Então, vocês podem ver que na camada da lâmina a gente tem realmente só a lâmina. Como que funciona a questão da trava, né? A trava é uma combinação de dois tipos de trava. Então, o que a gente costuma ver nos canivetes suíços é uma trava slip joint, né? Que na verdade não chega a ser uma trava, é mais uma resistência aqui da mola que não deixa o canivete fechar, a não ser que você faça uma força aqui superior à força da mola. Então ele não chega a realmente ter uma trava, por assim dizer. Nos modelos de 111mm a gente também tem essa mola, então vocês podem ver aqui atrás a mola, mas a gente tem essa mola combinada com uma trava liner lock. Então a gente tem aqui também uma trava liner lock, porém ela é diferente da trava liner lock que a gente costuma ver nos canivetes mais modernos, como por exemplo o Ontario Hat.
Normalmente com uma trava nylon lock, o que a gente costuma ver é uma trava que entra aqui embaixo do canivete e ela está sempre em contato ali realmente com o canivete, então não tem jogo nenhum. Com as travas da Victorinox, vocês podem ver que tem ali um gap, então a gente tem um espaço ali entre a trava e a lâmina em si, e o canivete ele não vai ter jogo se você não vencer a tensão da mola. Então, ó, se você faz assim, não é que ele tem um jogo que se você chacoalhar ele vai fazer barulho. Mas se você vencer aqui a tensão da mola, ó, vocês podem ver que ele realmente tem um jogo aí, que é o curso que a lâmina faz ali até bater na trava. Uma trava que passa 100%, mas realmente é assim, todo canivete de 111mm tem essa trava normal, esperada, de projeto da Victorinox. O acabamento da Victorinox é realmente muito bom, a construção, as tolerâncias no geral. Então esse realmente não é um defeito aí, é um elemento de projeto realmente do canivete. Então partindo para a camada dos abridores, então a gente tem duas camadas, a camada da lâmina aqui. E outra coisa, a lâmina com a abertura one hand, vocês podem ver ela trava aqui mais ou menos na parte de abrir. E a lâmina com abertura de uma mão só, não, a lâmina para você abrir com as duas mãos, ela tem essa parada aqui, enquanto a lâmina para abrir com uma mão só, ela não vai parar, né? Então se você for abrir aqui, vocês podem ver que ela não dá essa paradinha que essa lâmina aqui dá. Ela não é uma lâmina muito suave de abrir, então, por exemplo, não é uma lâmina que vai ser bem tranquila de abrir, como por exemplo, que você consegue flicar numa boa, justamente porque ela está sempre ali sobre a pressão, então sobre a tensão daquela mola. Vou aproveitar então para também comentar sobre a questão do tipo de fio. A lâmina para abertura com as duas mãos, ela tem aqui um fio liso e o fio em V, então vocês podem ver ali. Enquanto a lâmina aqui para abertura com uma mão só, ela vai ter um fio semi-serrilhado aqui na parte de frente e teasel, ou seja, afiado só de um lado aqui na parte de baixo. O fio serrilhado ele vai ser mais bacana aí para algumas atividades. Então, por exemplo, se você vai cortar em cima de uma tábua, alguma coisa, você só vai bater então ali a ponta do fio na superfície que você está apoiando. Então ele tende aí a ter a durar mais tempo afiado, por assim dizer, né? Então ter uma retenção de fio maior e pelo fato de que ele realmente serra ali o que você está cortando, né? Então justamente ele vai ter aí, normalmente vai segurar o fio por mais tempo. Para canivetes de uso urbano, eu pelo menos prefiro o fio liso, né? Então eu tenho a preferência por canivetes com fio liso. Esse aqui eu já afiei várias vezes e ele também é bem fino aqui, né? No caso esse aqui, como eu afiei várias vezes, eu deitei um pouquinho o ângulo dele com o KM, vocês podem ver, acho que ele está até com um pequeno dente ali, ó. Tá com um pequeno dente aqui. Eu prefiro o fio liso nos canivetes de DC, então... por exemplo, tem gente que vai preferir o serrilhado, mas eu acho muito bacana você utilizar o Trailmaster como um canivete para uso outdoor, mas combinado então, por exemplo, com uma lâmina fixa, combinado com uma faca da Mora, uma faca aqui com, por exemplo, o perfil Scandi. Mas para EDC, para um canivete de uso na cidade, eu prefiro então ter o fio liso. O aço também é um aço bem básico, né? O aço que a Victorinox usa. XCR50 alguma coisa, não lembro, deixei na descrição. Basicamente igual ao DIN 14, se não me engano é 14110. Eles costumam deixar o aço com uma dureza de 56 HRC, então ele tem uma retenção de fio que na minha opinião é bem ruim, então é muito inferior, por exemplo, aí, a um D2, a alguns aços mais modernos que a gente utiliza aí nos canivetes. Mas ele é um aço muito fácil de afiar, ele é um aço que ele tem uma excelente resistência à corrosão e ele é um aço barato. Eu gostaria de ver canivetes da Victorinox com aços melhores, mas é o que a gente tem no momento. Então acaba que a gente não tem muito poder de escolha aí de ter um aço melhor em um canivete Victorinox. Eu gostaria muito de ver isso, duvido que a empresa faça, mas pelo menos num futuro próximo. Mas quem sabe um dia acontece, né? Então, fechando aqui, a gente tem a camada da lâmina e aqui a gente tem a camada com os dois abridores. A gente conta aqui primeiro com um abridor de garrafas com um descascador de fio e uma chave de fenda um pouco mais grossa. E ele também trava, né? Então ele trava assim como a lâmina aqui quando está totalmente aberto, vocês podem ver. E ele tem uma paradinha aqui também em 90 graus. Comparando com o do Tinker, vocês podem ver que os de 91mm são abridores, então realmente bem mais, digamos assim... bem mais frágeis, né? Bem menos robustos. A gente pode ver que esse aqui é bem mais grosso. E ele também acaba sendo aí um pouco mais fino também. Então, se não me engano, esse aqui tem 6mm, esse aqui talvez tenha 7. Vocês podem ver, então ele realmente é bem maior. E a gente também conta então também com um abridor de latas junto com uma chave de fenda de 3mm, que daí sim é igual aos modelos de 91mm. Então, abrindo aqui, ó. No modelo de 91mm a gente tem essa chave de 3mm com abridor de latas.
E nos modelos de 111mm a gente tem exatamente a mesma chave. Então na parte de trás o que a gente tem aqui é basicamente a mesma coisa do Tinker, sendo que a diferença vai ser basicamente que a gente tem aqui a gente tem a chave Phillips é igual nos dois modelos, acredito até que seja a mesma chave, porém o furador nos modelos de 111mm ele não tem o furo, então enquanto nos modelos de 91mm aqui a gente tem um furo para agulha, para utilizar ele para costurar como agulha, enfim, nos modelos de 111mm a gente não tem esse furo. Outra diferença também, pessoal, é que nos modelos de 91mm a gente pode colocar aqui então nas talas a caneta lá na assistência, no caso do Mini Champ e do Compact já vem. A gente também tem aqui a pinça e o palito, e também tem aqui atrás da chave Phillips a gente tem um espaço para colocar um alfinete, né? No caso, nos modelos de 111mm a gente não tem nem o espaço para alfinete, nem a possibilidade de colocar uma caneta, então a gente tem aqui só a pinça e o palito mesmo. Então a gente só tem a pinça e o palito ali do outro lado. Mas então é basicamente isso aqui do modelo Adventure. Eu acho ele muito interessante para quem não quer carregar aí dois canivetes. Então, por exemplo, eu gosto muito de combinar um canivete dedicado, então um canivete tático, um canivete com abertura mais fácil, com aço melhor, com um canivete suíço. Mas para quem não quer levar dois canivetes no bolso, o Adventure eu acho uma opção muito interessante, justamente por ser um canivete mais fino. Quando eu digo uso urbano, pessoal, que eu acho ele uma ótima opção, eu quero dizer uso urbano para você levando ele no seu bolso, né? Justamente porque ele, por ser mais fino e por ser mais leve, no caso o modelo Adventure pesa 107 gramas e o modelo Trailmaster pesa 130 gramas, por ser um canivete mais leve assim é bem mais tranquilo de levar. No caso, esse aqui meu tá com clipe de titânio, eu comprei na AliExpress esse mesmo. Se você pesquisar ali por clipe de suspensão de titânio, você costuma encontrar eles. Eu não tenho mais o link de quando eu comprei. Esse aqui vocês também perguntam bastante, esse aqui eu tirei de uma mochila antiga, é um clipe de plástico. Mas eu acho ele uma opção aí muito interessante, então, para quem quer substituir uma dupla por apenas um canivete. Se você for pensar em canivetes suíços, então, para utilizar para um uso urbano, mas sem ser com você dentro do bolso, aí eu acho que pode ser mais interessante usar, por exemplo, um Swiss Tool, então um canivete com alicate, levar na mochila. O modelo Explorer eu também acho muito bacana, um modelo que tem a tesoura, tem outra chave, uma chave de Phillips em linha, já tem o review aí para vocês no canal também. Mas é o que eu sempre digo, para levar no bolso eu prefiro os modelos entre 2 e 3 camadas. Aqui o Trailmaster a diferença vai ser que ele conta com essa serra, então uma serra bem tranquila de puxar. Então ele tem uma serra aqui bem grande, se eu não me engano a serra vai ter aí 8.9 basicamente, quase 9 centímetros, e é uma serra muito boa, porque é uma serra que ela serra tanto com você puxando quanto você empurrando. É uma serra relativamente fina, que também tem aqui um dorso em 90 graus, que também dá, por exemplo, aí para você raspar uma perdeneira numa boa. É claro que ela não trava, então você tem que tomar um pouco de cuidado, é bom apoiar aqui do lado, mas esse dorso dela aqui ele é bem bacana, então vocês podem ver que ele risca ali muito bem a perdeneira com facilidade. Eu acho bacana isso para um uso outdoor, tem gente que gosta de usar perdeneira, mas para um uso urbano, então eu não vejo muita necessidade para serra. Eu acho que eu usei uma ou duas vezes, se não me engano, eu já cortei cano com serra aqui dos canivetes. Eu gosto de usar bastante ele, por exemplo, para abrir coco, então eu abro a tampa do coco aqui com o canivete, depois eu corto o coco no meio com a serra. Eu acho que para isso funciona de um jeito bem bacana. Mas no geral, para o dia a dia de cidade, eu não vejo muita utilidade para serra. Por isso que eu acho que o Adventure acaba sendo mais interessante por ter uma portabilidade melhor. Outra opção que eu já trouxe para vocês também são os modelos de 130mm. Então, no caso, esse aqui é um 79, que eu já gravei o review para vocês. E ele tem basicamente o mesmo conjunto de ferramentas que o Trailmaster. A diferença é que ele vai ter aqui o saca-rolhas no lugar da chave Phillips. De resto, ele tem basicamente as mesmas ferramentas. Mas eu acho os modelos de 111mm melhores para você ter mais controle do que você está fazendo. Então, principalmente aqui na questão da lâmina, eu acho eles bem confortáveis, tem uma pega muito boa, mas você consegue passar aqui o dedo e eu acho que fica mais confortável de usar. Ele também acaba sendo bem mais leve. Os modelos de 130mm, eles têm uma diferença que enquanto os modelos de 111 tem os liners feitos em alumínio, então você pode ver os liners de alumínio. Os modelos de 130mm, que vem aí daquela linha da Wenger, eu expliquei melhor no review deles, tem aqui os liners de aço, então ele acaba sendo um canivete bem mais pesado. E também a questão da abertura de uma mão e tal, eu acho que funciona melhor no modelo de 111mm. E você também fica aqui segurando o canivete, além dele ser mais, digamos assim, portátil, mais tranquilo de segurar. Eu acho que ele te dá um controle melhor sobre a lâmina, comparado com o modelo de 130mm. Porém, o modelo de 130mm ele leva vantagem aí
na questão do tamanho da serra. Então vocês podem ver que a serra de 130mm realmente é bem maior, é uma serra que vai ter aí basicamente eu acho que um pouco mais que 10 centímetros, então comparando com os modelos de 111. Mas são dois modelos que eu acho muito bacana então aí para ter como canivete de uso outdoor. Comentando um pouco mais sobre o Trailmaster, ele tem aqui então as ferramentas nas talas também, mas ele é muito parecido com outro modelo. Então, com basicamente outros dois modelos têm o mesmo conjunto de ferramentas, só vai mudar a questão das talas. Então, o modelo New Soldier, então a gente tinha aqui, esse no caso é um Pioneer, mas a gente tinha um canivete muito parecido com esse, que até 2007 era o canivete do Exército Suíço. Ele tinha basicamente aqui só o escudo que é diferente, mas as ferramentas iguais. E ele era o canivete do Exército Suíço até 2007. Então, em 2008, a gente tinha o New Soldier, que agora eles só chamam de Soldier ou Soldier 08. Que é um modelo igualzinho ao Trailmaster, só que em vez de ter as talas com a pinça e o palito, ele conta aí com as talas, uma tala verde, com uma borda que é meio emborrachada e sem a pinça nem o palito. Mas exatamente a mesma configuração. É por isso que eu gosto de falar que o Trailmaster é basicamente uma versão civil aí daquele Soldier, assim como o Pioneer é uma versão civil, por exemplo, do Soldier antigo, né? Outro canivete que também é idêntico a ele é o GAC 4. Então, o canivete do exército alemão, até 2003 ele tinha esse formato. Esse aqui, por exemplo, é um GAC de 108mm. Então, ele tinha esse formato aqui. E depois, em 2003, ele mudou para um formato muito semelhante com esse, com uma tala verde, que é uma tala verde lisa, que também conta aqui com a águia do exército alemão, mas que tinha um buraco aqui na lâmina diferente. Então, não era um buraco tão ovalado, ele tinha aqui a parte de baixo reta. Depois eles passaram, se não me engano, em 2006, não tenho certeza, do GAC 3 para o GAC 4, que realmente aí tem um conjunto de ferramentas idêntico ao New Soldier e ao modelo Trailmaster. O modelo Trailmaster também, dependendo de onde você está no mundo, acho que, se eu não me engano, é principalmente nos Estados Unidos isso, eles chamam de Tracker ou One Hand Tracker, que é basicamente o mesmo canivete, só que a Cold Steel já tinha uma faca que chamava Trailmaster. Então, pelo que eu lembro dessa história, eu não lembro onde eu li isso exatamente, mas eles chamaram o modelo Trailmaster lá de Tracker porque a Cold Steel já tinha uma faca chamada Trailmaster. Eu gostaria de ver uma versão de 111mm. Então, assim como a gente tem a versão do Adventure, como uma espécie de versão em 111mm do Tinker, eu gostaria de ver uma versão compatível então com o Super Tinker. Então, o Super Tinker é basicamente igual ao Tinker, porém ele tem aqui a tesoura e o gancho. Eu não faço nem questão do gancho, mas nos canivetes de 111mm a gente só tem a tesoura aí a partir de 4 camadas. Então o modelo Outrider, que ele é basicamente o Trailmaster, só que com saca-rolhas no lugar da chave Phillips, e ele tem uma camada a mais. Então ele tem a camada da serra e a camada da tesoura. Eu gostaria de ver um modelo de 111mm sem a serra, mas com a tesoura em 3 camadas, mas infelizmente a gente não tem nada disso aí na linha da Victorinox. Então acho que pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Já falei bastante tanto do Trailmaster como do Adventure, são dois dos meus canivetes favoritos. E se ficar mais alguma dúvida aí, deixem na seção dos comentários. Falou e até a próxima.